Fala pessoal, vamos lá para mais um recap, tá? Você que não sabe o que é um recap, tá caindo aqui de paraquedas. Recap nada mais é que fazendo uma analogia para uma prova, né? Acredito que todo mundo aqui já passou pelo colégio, né? Então você tá lá, você estuda para a prova, né? Você aprende, você estuda para a prova, chega o dia da prova, você tem que passar pela prova. E após a prova, você vai ver o que você acertou, o que você errou, né? Pensa comigo que a prova é o pregão, então todo dia tem uma prova para a gente passar e a gente passando bem, logicamente, é ganhando dinheiro, né? E aí, mesmo assim, independente se você foi bem ou não na prova ou, né, no pregão, você tem que parar e ver o que que você fez. O que que você fez? Quais operações você fez? Quantas operações você fez? Você fez aquilo que é técnico? Você hesitou, não hesitou, né? Então isso é um recap. Aqui eu compartilho aquilo que eu visualizei no mercado, aquilo que aliás, começando, né? Dou uma leve recapitulada daquilo que eu comentei antes do pregão abrir com os meus alunos e também trago os outros detalhes daquilo que foi trabalhado ao longo do período da manhã, né? Eu fico geralmente até 11h30, meio-dia com meus alunos. Tem dia que passa um pouquinho o horário, né? Hoje, por exemplo, acho que eu fechei a sala, era 11h45, se eu não me engano. Acho que era isso, 11h45, 11h50, se eu não me engano, tá? E eu vou compartilhar com você aqui o trade do índice futuro. Demorou, né? A gente pegou aqui na vela 32, foi a única oportunidade do dia. Chegou passado de 1.000 pontos. Nós tivemos aqui também o trade aqui do dólar, que chegou a bater aí 22, 23 pontos, tá? E teve mais trade no dólar, vou compartilhar aqui na sequência com vocês também, tá? O dólar voltou na região das máximas ali para poder clicar, tá? Pessoal, esse primeiro trade aqui, ó, só para mim já dar um breve panorama, eu não peguei a abertura aqui, certo? Eu não peguei a abertura aqui, não peguei aqui, ele desceu acelerado. E eu comentei, vamos esperar retestar as máximas lá para a gente pegar alguma coisa aqui, ó. Tá? Então foi isso que eu fiz. Esperei lá em cima para catar a compra aqui, tá? Foi pelo 1 minuto. Aqui, se eu não me engano, é o gráfico de 2 minutos, tá? Mas eu usei a referência do 1 minuto mais a ancoragem aqui do livro visual, que é na lateral direita, tá? E no ilustríssimo índice, o tradezinho bem simples aí, né, pessoal? Digo simples na forma de entrar. Quem não é meu aluno deve pensar assim, tá? Como que você entra nas oportunidades? E depende muito, pessoal. Depende do contexto, depende do que o preço precificou antes. Enfim, tem vários detalhes, né? Logicamente, não consigo aprofundar absolutamente todas as formas aqui, até porque que é um recap. Então, eu vou focar no que aconteceu no mercado, tá bom? Mas, por exemplo, aqui foi um gatilho, né? Eu ia entrar por captura de liquidez aqui, mas acabei, o preço desceu acelerado, optei por passar essa captura de liquidez para poder fazer o trade aqui por trap dessa mínima anterior. Se você observar bem aqui, veja que ele rompeu a mínima do 24, né? Que é do 24. E tivemos quais confluências aqui que eu vou detalhar com vocês na sequência. Topo anterior, aqui foi uma congestão muito boa também que o preço apresentou antes de romper, certo? Então veja que ele volta a retestar aqui essa congestão também. Tinha aqui também o 61.8 da retração de fibra e teve a primeira POC do dia, né? Porque, logicamente, se ele ficou um bom tempo aqui lateralizado trocando contrato, certamente aqui teria POC. Depois ele renovou essa POC, tá? Depois ele, se eu não me engano, ficou aqui mais ou menos a POC do dia. Mas até então, nesse primeiro movimento que ele rompeu, a POC era aqui e eu marquei essa região, tá? Então, alguns argumentos técnicos aqui eu vou detalhar mais na sequência para você. Antes de dar continuidade, você que não me segue no Instagram, canto superior direito aqui. É só você digitar isso aqui lá no teu Instagram, L2.trading, tá? E você que veio do Instagram e não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque sempre que eu for compartilhar um conteúdo, um vídeo de fechamento, você vai ser avisado. Então inscreva-se no canal, curta esse vídeo também, tá? E deixe teu comentário, tua dúvida, tua pergunta, que assim que der, sempre eu vou estar respondendo cada pergunta, cada questionamento, cada feedback que vocês derem aqui, tá bom? E por último, se você quiser ter mais informações sobre a sala ao vivo, é só você aqui no rodapé do vídeo. Tá aqui o link da sala. Então você consegue ter diversas informações ali. E se você continuar ainda com dúvida, abaixo na descrição desse vídeo aqui você tem o acesso, o contato aí, o link do WhatsApp para você falar com alguém da minha equipe aí, que eles vão certamente te atender, tá bom? Sem mais delongas, vamos ao que interessa.
e eu tinha uma expectativa para o dia de hoje no índice futuro. Qual era essa expectativa? Um trap de mínima. Uma das expectativas era o trap da mínima de ontem, do dia 26. O preço se encontrava aqui numa região bem interessante de liquidez, e eu confesso, né, volto a dizer aqui, falei isso na sala, eu não esperava esse rompimento aqui, tá bom? Não esperava. Para mim, o trap dessa mínima aqui, eu estou no gráfico aqui diário, já seria uma ótima oportunidade, certo? Mas aí o mercado abre exatamente lá, e essa região nós tínhamos mapeado já. Como eu sempre falo, eu nunca sei se o preço vai, mas se o preço vai em regiões assim mais afastadas, ou voltaria ali ainda, né? Para mim, eu já imaginei um movimento corrigindo essa pernada de baixa, mas como eu sempre falo, é bom você deixar a região mapeada, porque quando for lá você sabe o que você vai fazer, tá? E se a gente olhar aqui para essa estrutura aqui, você vai ver que aqui tinha um 7640, certo? Do gráfico diário. Então, basicamente, se você olhar aqui, você vai ver que aqui foi um trap, tá? Aqui foi um trap é, da mínima anterior, tá? Eu vou apagar isso aqui, ó. Bom, eu vou deixar isso aqui, na verdade, que eu vou usar daqui a pouco, tá? Então, só deixa eu tirar aqui, ó, tá? Então, foi um trap dessa mínima e o mercado abriu ali. Só que eu me embananei na abertura e fiquei de fora do trade da abertura, tá? Ok? Tive problema aqui no gráfico, no Profit, e daí a senha eu digitei e não pegou a senha, então acabei não entrando nada aqui no início. E aí o que que aconteceu? Só deixa eu colocar os desenhos aqui novamente. Ó, essa faixinha verde é aquela mínima do gráfico diário, e aqui, não sei se você consegue observar, aqui é aquele 7640 do gráfico diário, ó. Tá? A faixinha verde, 7640. Então o que que eu imaginei? Gap amplo, pessoal, sempre lembre-se disso. Região macro como essa, o preço já veio de uma queda no dia anterior, mais o gap que ele apresenta, um gap aí, não é um gap absurdamente amplo, tá? Mas é um gap generoso, acho que foi de 1.000 pontos esse gap. Eu sempre vou operar na ponta contrária a ele, tá bom? Sempre eu vou operar, se for para pegar uma abertura, eu vou operar na ponta contrária dele, tá bom? Em último caso, o que que eu posso fazer? Esperar um Fibo Gap para vender, tá bom? É isso que eu olho. Então, assim, tentei aqui na compra, acabei não acionando compra. Eu fiz até um desenho se ele voltasse aqui nas mínimas. Eu tinha dois cenários para poder comprar. Um desses cenários seria isso aqui, ó, ele voltar a fazer um retrap da mínima, tá bom? E voltar aqui na retração de 7640, só que eu fiquei de fora porque eu acabei catando o dólar, tá? Até fiz um desenho na sala, que foi quando ele estava subindo aqui, ó. Foi mais ou menos assim, ó. Ele crava o 76, volta aqui, dá um 500 do gatilho e entro na compra. Acabei não pegando, peguei só o trade do dólar, que foi mais ou menos nesse momento que acionou, e fiquei de fora do índice, né? E aí o que que acontece, né? O preço passou aí, pessoal, das 9h13 mais ou menos aí até as 9h50 nesse miolo aqui, ó, para depois romper. Quando ele rompe isso aqui, pessoal, né? E aqui em cima também, o que que eu posso definir nessa região? Uma região de congestão, certo? A ponta compradora venceu. Se a ponta compradora venceu, o que que eu posso imaginar nessa região? Um reteste, né? Tanto que quando o preço estava lá em cima, eu falei, pessoal, eu não vou vender aqui. Eu sei que ele testou fundos anteriores aqui, mas eu não vou vender, tá bom? A não ser que tenha uma micro quebra bem interessante aí, que eu acho convincente aí para poder entrar. Caso contrário, eu vou esperar essa regiãozinha verde aqui novamente para a gente poder comprar, porque aqui tem algumas confluências e eu mostro para você, tá? Então veja que o preço, ó. Se a gente pegar essa mínima aqui com essa máxima, o preço tinha aqui 50%, 61,8 e 7640. Então toda essa região é uma região interessante. Naquele momento aqui era a POC do dia. Então nós tínhamos aqui a POC, nós tínhamos as retrações aqui, né? As que eu mais gosto, 61,8 e 7640. A congestão, que ele poderia voltar a retestar essa congestão. E mais um ponto aqui que seria a troca de polaridade. Então veja a quantidade de argumentos que o preço aqui apresentava para nós nessa região, certo? Então vamos contar aqui mais uma vez, ó. As retrações eu vou contar como um, tá? Vamos só lembrar lá do macro. Aqui era a mínima de um gráfico diário, do semanal também, tá? De uma estrutura semanal. Tem o 7640 aqui também do gráfico diário. E aí, a gente caindo agora para o cenário micro, temos um terceiro argumento técnico, que é o gap amplo, né? Então a expectativa é operar visando o fechamento desse gap amplo, tá? Beleza? E aqui na sequência aqui uma congestão que ela carece de reteste quando rompida, uma troca de polaridade, só que veja que a troca de polaridade com a congestão, ela tem pelo menos uma zona aqui de uns 300 pontos, então uma zona generosa de preço. Que mais que nós temos? As retrações do movimento um do dia,
certo? Então vamos marcar aqui as retrações do movimento um do dia. O que mais que nós temos aqui? A POC até então era aqui naquele momento, né? Então foi um ponto como argumento técnico que eu utilizei também. E o que mais? Acho que só isso, pessoal. Né? Acredito que eu não estou esquecendo de nada. Olha a quantidade de argumentos técnicos aí. Como eu sempre falo para vocês e repito, não é sobre o que eu acho, é sobre o que o preço diz. E o preço estava falando bastante aqui, pelo menos para mim, pelo menos para o meu método, tá? E aí entra um detalhe. Se você, mais um detalhe, né? Se você observar, o preço nesse momento aqui, ó, ele vem nessa região, ó. Observe aqui, ó. Presta atenção aqui. Faz uma movimentação. Olha que trade lindo. Eu não saí comprado no risco daqui, tá? Quando ele acelerou aqui, eu falei, bom, pessoal, agora, pô, aliás, antes de romper aqui, eu já falei, ó, se ele romper aqui, quebrar a estrutura, eu vou marcar essa mínima e voltar comprado a partir daqui na captura de liquidez, tá? E aí eu fiz esse desenho, vou mostrar aqui para vocês, ó. Vou mostrar aqui para vocês o desenho. E aí, ó, esse desenho aqui, ó, tá? Teve até uma anotação que eu fiz aqui, ó. Cadê? Ó, eu anotei na tela aqui, ó. Essa seria a minha compra, né? Agora deixa eu aproximar aqui novamente. Eu sempre falo para mim mesmo, vou fazer um recap hoje, bem curtinho, mas é detalhe em cima de detalhe. E pessoal, tudo gratuito, por enquanto, tá? Por enquanto é gratuito. Daqui a pouco eu colocar só restrito para quem é aluno do projeto, tá? É, então, olha aqui, meus amigos. Eu marquei isso aqui, ó. 126, 170. Observe que foi o ponto que eu qualifiquei, ó. Aqui, ó, exatamente. Olha aqui no preço, ó. 126, 170. Aqui era a compra que eu poderia deixar pendurado já, tá? Já poderia deixar pendurado, certo? Porque é a captura de liquidez dessa micro quebra aqui pelo um minuto. O detalhe, pessoal, é que quando ele vem assim acelerado, eu não gosto de deixar a ordem, tá? Quando ele vem acelerado aqui, ó, eu espero um descanso do preço, certo? Para daí poder entrar no trade, tá bom? E, inclusive eu coloquei aqui o 126, 170 ou um quinha do gatilho. O 156 até não seria nada mal, né? Só que ele veio muito forte, ó. Tá bom? Já teve operações que mesmo, trades que eu fiz que mesmo veio vindo forte, eu deixei a ordem pendurada ali, tá? Algumas deu stop, algumas não. Esse é um detalhe, inclusive, é que eu aproveito para compartilhar com vocês que eu não tenho backtest quando ele vem com o candle acelerado e quando ele vem de uma forma mais tranquila, né? Como eu até falei na sala. Se ele vem, por exemplo, igual fez aqui, ó. Ele viesse aqui de um candle negativo, um candle positivo, um candle negativo, positivo. Ele vem devagarzinho buscar liquidez. Só que aí tem um detalhe, né? Quando ele faz isso aqui, eu falei, pessoal, vamos ver se ele crava o 7640 ou ele mostra um candle gatilho aqui. Aí eu fui olhar, fiquei olhando atenção no 1 minuto, no 2 minutos e nos 5 minutos. E aí, né? Inclusive eu falei na sala, eu falei, olha, pessoal, eu quase não tenho olhado os 5 minutos. E hoje, ainda bem que eu olhei, eu falei, pessoal, dá pra gente pagar um risco sim, tá? O risco de, se eu não me engano, foi de 135 pontos, 125 pontos, perdão, 125 pontos, tá? E aí foi acima dessa vela 32 e pelos 5 minutos fica até um cenário, digamos assim, mais limpo, né? Veja que ele fez aqui uma troca de polaridade clássica, cravando 61.8, quase buscando a primeira POC do dia, ok? Então, um cenário absurdamente clássico aí, bem técnico, tá? Trocou polaridade, retestou a congestão para depois subir, tá? Então foi um tradezinho lindo, né? Aí você pergunta assim, pô, Vitão, mas não deu 1.000 pontos. Realmente não deu 1.000 pontos. Eu tracei as expectativas na sala, era topo anterior ou fechamento do gap, né? 400 a 600 pontos. Só que eu deixei o trade, né, rolar, né? Veja que ele não fez uma quebra de estrutura pelos 5 minutos. Inclusive, quando eu entro numa operação, eu sempre vou trabalhar muito os 5 minutos na hora de conduzir trade. Porque eu falo há muitos anos isso, trade não se zera, trade se gerencia, tá? Ok? Você pode fazer parcial, mas zerar não. E aí, olha as anotações que eu fiz aqui, isso também antes dele romper, tá? Quando era no começo do movimento aqui, eu fiz isso aqui, ó. Alvo um intermediário, alvo 2 intermediário. Cravou, alvo um passou um pouquinho aqui que pagou 1.000 pontos, tá? Outro detalhe também, pessoal, que eu destaco para vocês é que naquele momento, eu até comentei, eu falei, pessoal, nos 60 minutos, o preço tá afastado da média de 20.
Então, para mim, ele vai lá fazer um pullback na média de 20. E não é que foi lá? E até eu fiz um desenho na sala, podia ter recortado e colocado aqui, né? Eu fiz o desenho dos candles aqui, depois desenhei o quê? Um movimento aqui caindo, tá? Inclusive, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Então tá aqui, ó, isso aqui é um recorte da sala, vamos ver se a gente acha aqui. Ó, aqui é o momento que eu tava colocando os alvos, né? Que eu tava colocando os alvos aqui pra galera, veja que era a parte inicial do trade ainda. E depois eu fiz aqui até a análise do desenho aqui, ó. Vamos ver se aparece. Olha aqui, ó. Olha a movimentação aqui, eu desenhei, olha que bacana. Desenhei, vamos ver se ficou igualzinho. Vamos ver se ficou igual aqui. É, olha que coisa bonita, né? Inclusive uma lição aqui pra vocês, tá? Idealize cenários, tá? Só que essa idealização de cenários não é baseado no que você acha, é baseado no método, entendeu? Ok? Quanto mais passar o tempo e você estudar e mais bagagem técnica você tiver e você tiver um método, mais você vai ter fugiu a palavra que eu poderia usar agora, mas seria basicamente essa facilidade, digamos assim, para você poder idealizar cenário, entendeu? Porque, pessoal, não tem como, entendeu? Fazendo uma analogia aqui para vocês. Por exemplo, um piloto de uma Fórmula 1 vou dar um exemplo mais real para minha experiência, né? É, um exemplo aqui, kart, né? Quem já andou de kart sabe. A partir do momento que você vai ali andar de kart, você vai na primeira volta ali na pista. É de uma maneira, é mais lento, você está conhecendo. Você deu a segunda volta, você vai melhorar um pouquinho, a terceira volta um pouquinho mais. Quanto mais você andar naquela pista, muito mais você vai aprender. Por quê? Porque a própria jornada, o próprio tempo aplicado que você está ali dentro da prova, dentro daquela pista, vai te trazendo mais bagagem. Vou dar um exemplo, né? É, Última vez que eu andei de kart, inclusive faz um tempinho que eu não ando, faz uns 4 meses. Eu lembro que tinha um cara que ele era até. Não era profissional, ele competia, né? E eu tava lá conhecendo a pista a primeira vez, a gente reuniu uns amigos lá. E aí. é, Eu lembro que eu larguei, era 14 pessoas, e eu larguei em nono. Larguei bem mal. E eu era o cara mais pesado. Eu era o cara mais pesado. Eu tava acho que com 109 quilos na ocasião. E, pô, um monte de amigo meu ali mais leve e tal. E eu saí de 9 e daí o que acontece? Eu saí de 9 e terminei em segundo. E é muito doido a nossa cabeça, porque pelo menos a minha, o que que eu ia fazendo? Eu tinha uma contagem das curvas. Então eu ia contando. E daí chegou uma hora que eu sabia, pô, a curva 5 é pé embaixo. A curva 3 eu tenho que tirar um pouco o pé. A curva tal eu entro mais fechado, a outra eu entro mais assim, entendeu? O mercado é assim, você vai ganhando capacidade, a jornada faz com que você ganhe capacidade, desenvolva novas habilidades, entendeu? E eu lembro que nessa ocasião eu terminei em segundo, e para quem que não terminei em primeiro, porque tinha um cara que ele falou assim: posso participar com vocês aqui? Ele acabou participando com a gente e foi sensacional, assim, pessoal. Foi bacana pra caramba. E eu quero que você entenda essa analogia, né? O mercado funciona dessa maneira. Certo? O mercado funciona dessa maneira, né? Então tá aí, pessoal. Esse foi o pré-mercado do índice futuro. E agora a gente vai falar sobre o dólar futuro. Pessoal, no dólar futuro começou muito bem. E eu não vou falar que terminou ruim, não, mas foi delicado para entregar essa queda. Os 60 minutos a gente vê aqui que ele ficou muito numa deriva, tá? Veja que ele trocou polaridade. Anteontem eu fiz uma análise dele bater nessa região e a gente pegar aqui, surfar o movimento na compra, tá? Só para lembrar você aqui, deixa eu fazer diferente aqui, ó. Só para poder lembrar você aqui, é bom recapitular, né? No pregão de anteontem, ele foi aqui em cima para daí, na terceira venda que nós fizemos pagar aí mais de 40 pontos, tá? Mas o mercado abriu aqui. Eu esperava que ele descesse primeiro para buscar a troca de polaridade e todos os demais argumentos técnicos aqui, que eu já expliquei, né? E para daí pegar a compra. Só que o dólar fez? Isso no dia 25, né? Então ele foi lá em cima, a gente pegou a venda.
E aí que veio aqui, ó. Por isso que ontem nós saímos comprados daqui. E a movimentação era rompendo lá em cima, né? Só que, como eu comentei na sala hoje, agora entra a parte do pré-mercado de hoje. Eu falei assim, pessoal, eu não vou descartar uma venda aqui, ok? Eu fiz um mapeamento, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Essa região aqui, ó, de ontem era uma região intermediária para compra. Essa foi a minha visão no pré-mercado. Então, eu compraria aqui no pré-mercado, dado esses argumentos técnicos aqui, ó. Pena que ele não veio aqui. E eu falei, pessoal, uma vez por trap, aqui nas máximas, eu cato uma venda. Tanto que a gente começou o dia vendendo aqui, ó. Primeiro ele fez uma movimentação, já vou aproximar a tela aqui, e depois que a gente pegou esse trade. Inclusive, no momento que ele veio nas mínimas, falei, pessoal, ele pode falhar ou pode continuar a queda. A gente sabe disso, né? Ou ele falha ou que ele continua a queda. Eu gostaria que ele fosse até essa região de interesse aqui. Uma pena não ter ido, né? Mas agora indo para um minuto aqui, deixa eu mostrar aqui rapidamente para vocês, tá? O trade foi aqui, ó. Toda a região, expectativa compartilhada antes. Aqui era o topo do dia anterior. Não sei se você consegue observar aqui, ó. Exatamente nessa linha aqui, ó. Era o topo do dia anterior, olha aqui, ó. Topo do dia anterior. Então, quando o mercado abre aqui, eu não consegui pegar essa venda, fiquei de fora. Aí eu falei, pessoal, eu não vou vender no meio do caminho. Máximo que eu posso olhar ainda é um trade de VWAP para partir daqui. Só que ele não deu gatilho. O que que acontece? Subiu um pouco mais, a gente vendeu nessa região aqui, ó, tá? Eu não lembro se eu pendurei e ele veio e beliscou a ordem e desceu, ou a gente marcou a venda, se não me engano, abaixo do candle 17. Eu não me recordo, confesso que eu não me recordo. Mas foi aqui nessa região, risco de 4,5 pontos, e aí foi ter paciência para o movimento se desenvolver e pagar aqui 20 e, pelo menos 24 pontos que bateu, né? Beleza, pessoal? Depois o preço volta nessa região. E aí eu matei uma adiçãozinha aqui, né? Uma nova venda que estopou com 2,5 pontos. E eu falei, pessoal, vale um retrap de máxima. E eu peguei esse retrap de máxima. Aqui se não fosse, aqui se não fosse a gordura, tá? Então aqui, ó. Aqui eu posso contar um trade, pessoal, ou uma adição, como eu comentei, tá? Adição porque se alguém segurou todo o trade aqui, logicamente parte dos contratos, porque eu falei que era para fazer parcial aqui, né? Tá? Então aqui daí no caso veio a terceira venda, quase acionou stop, né? Eu geralmente deixo meio ponto, um ponto acima da velinha aqui, tá? Nunca deixo aqui colado, nunca. Isso nunca deixo colado, entendeu? Tá? Então aqui quase foi velinado, ele chegou a pagar aqui 7,5 pontos. Eu tirei uma parcial, quando ele rompe, me tirou da operação, tá? Só que daí eu falei na sala assim, pessoal, a região ainda é de venda. Até tinha anotado aqui, ó. Falei, a região ainda é de venda, dá para pagar um novo risco, mas eu acho que eu falei assim, acho que eu vou esperar quebrar a estrutura. E olha o que o filho da mãe fez, pessoal. Da onde ele violinou e desceu, ele fez aí, ó, 20 pontos. Por que que ele não veio daquela hora aqui, né? Olha aí, ó, 15 pontinhos. Mas tá bom, né? Daí eu fiz uma análise, comentei aqui a captura de liquidez, ó, a mesma coisa, quando ele quebra a estrutura, ele poderia voltar lá a capturar a liquidez, só que ele fez a mesma coisa que o índice, tá? Veja que ele não vem, tá? Veja que ele não vem, né, fazendo uma movimentação aqui mais enroscada para capturar a liquidez, certo? Por isso que aquela hora eu mantive aqui a vendinha de 2,5 pontos que estopou, tá bom? A segunda venda. Aqui ele vem muito forte, ó. Não compensa deixar o que a ordem pendurada aqui. Compensa você esperar um candle gatilho na região ou melhor, acima dela, né? Visando a falha desse rompimento. Então aqui acabei não fazendo a venda por esse critério. Inclusive anota esse critério, tá? O preço subiu aqui, ó, barra sobre barra aí, na região de captura de liquidez, talvez é melhor deixar isso aqui passar, esperar um novo candle, uma nova configuração para poder matar a venda, tá, pessoal? E depois disso o dólar ficou meio travadão, ó. Poderia ter insistido umas novas vendas aqui, mas aí o que eu falei até na sala, eu falei, pessoal, ele tem o alvo de 60 minutos, que foi da nossa compra de ontem, certo? Então ele tem expectativa aqui para cima, né? E ficou bem travadão, né? Ficou numa deriva, né? Inclusive eu já tenho meu plano para amanhã. Eu já tenho meu plano para amanhã aqui, já tá montadinho, certinho já. Na verdade, hoje eu já sabia que poderia, o que eu poderia fazer amanhã, só esperaria o mercado decorrer aí, ver como ele trabalharia hoje para poder fazer o trade amanhã. Mas eu já tenho uma estratégia certinha. E você que é aluno da sala ao vivo,
Amanhã, 8h37, eu vou compartilhar todos os detalhes com você para a gente poder amassar pelo quarto dia, o quinto dia consecutivo o dólar futuro. Eu não tô lembrado como que o que que eu lucrei segunda-feira no dólar, tá? Não lembro agora o que que eu fiz nele. Enfim, bom, é isso, meus amigos. Entenderam, pessoal? Entenderam? É isso, sim. É, o mercado é paciência. Entendeu? Você tem um método, né? Pega a oportunidade do índice. Não tem, é assim que a gente vai fazer. Todo dia, sem girar, sem ficar clicando demasiadamente. Ainda que eu achei que nós clicamos ainda mais do que devia no dólar, porque eu falei assim, pô, nós pegamos 22 pontos, pô. 20, 22, 15, 18, pô, é bastante, né? Não é bastante como ontem, que bateu 75 para quem segurou o trade. Não, bateu 80 ontem, né? Desses 80 eu peguei 77, mas é excepcional, 20 pontos, né? Tem até uma questão que eu não sei se conhece a filosofia de Pareto, né? Que 80% do teu resultado é construído por 20% das tuas ações. E a maior parte dos trades, pessoal, a gente vai ter cerca de uns 20 trades que vão ser excepcionais. Tem ciclo, tem meses que vão ser até um pouco mais. Eles construirão a maior parte dos ganhos, entendeu? Não é todo dia que ele vai dar todo dia aquele trade sensacional. Como eu falo e repito, tem sequência. Essa semana a sequência do dólar tá absurda. A primeira semana de fevereiro e essa última semana de fevereiro foram sensacionais no dólar. As outras duas intermediou. Um dia deu 15 pontos, um dia deu -6, -7 de stop, entendeu? Ok? Então você tem que entender isso daí. O mercado ele é cíclico e você tem que ir trabalhando aí os teus ganhos dentro dessas oscilações que o mercado apresenta. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, tá bom? Deixa teu comentário aqui, não esquece de curtir, não esquece de se inscrever no canal e qualquer dúvida, qualquer pergunta, tem vários links aqui na descrição do vídeo para você falar com alguém da minha equipe, tá bom? Link da sala ao vivo também aqui no rodapé do vídeo. Você pode acessar aqui e tirar todas as suas dúvidas. E é isso, tá bom? Bons estudos até você, para todos vocês e até amanhã no nosso pré-mercado ao vivo para você que é aluno às 8h37.